Hoje vamos falar sobre plástica nos braços. Será que dá para fazer todo tipo de plástica? E as cicatrizes, como ficam? Doutora Suzy Vieira, que é cirurgia plástica, está com a gente hoje. E a gente fez um resumo sobre o assunto. Vamos ver? Olha lá. Ah, o trauma do tchauzinho. Não sabe do que eu tô falando? Eu te explico. Muitas mulheres têm vergonha de acenar para as pessoas por conta de um pequeno detalhe que para elas é horripilante: a flacidez na região do tríceps, mais conhecido como músculo do tchau. Diferente da musculatura da perna, que tende a estar em atividade, o músculo do braço não é muito utilizado nos movimentos do dia a dia, podendo então ficar flácido mais rapidamente. Aos 20, aos 30, aos 40, não importa. Dependendo da genética, a perda de força muscular pode aparecer em qualquer idade. Para poder dar adeus tanto para as pessoas quanto para as gordurinhas, as cirurgias estéticas são muito procuradas para retirar o excesso de pele e gordura localizado entre a axila e o cotovelo. Segundo dados divulgados em 2010 pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, 60 mil pessoas se submeteram às mesas cirúrgicas para dar então fim à pele excessiva dos braços. Entenda um pouco mais sobre esse assunto aqui agora no Mulheres. E a cicatriz? A gente viu algumas imagens aqui na nossa abertura, ó. Flacidez, tem que se tirar uma quantidade de pele, vai acabar tendo sempre uma cicatriz, né, doutora Suzy? Sem dúvida, toda cirurgia que você precisa tirar excesso, você tem que cortar. E o corte resulta na cicatriz. Então é uma troca. Você vai deixar de ter excesso, mas vai passar a ter uma cicatriz. Vamos ver os nossos mitos e verdades, que a gente já vai aproveitando para esclarecer dúvidas. Pode perguntar também o que você quiser. Os tríceps femininos são menos definidos que o masculino. Isso, a musculatura de um modo geral masculina é mais bem definida, especialmente nos braços. Então, os tríceps são esses músculos da porção posterior do braço. São músculos que são difíceis de hipertrofiar e são um dos responsáveis pela flacidez no braço. Na mulher, além da questão do tríceps ser mais flácido, existe a questão da pele e da quantidade de gordura ser maior nessa localização. Então, mulher define menos músculo. Primeiro, que o músculo já tem uma constituição diferente. E segundo, que ela tem uma camada de gordura maior que cobre o músculo. Por isso que para o homem é mais fácil um braço definido e para a mulher é sempre mais difícil, sempre, né? Mais difícil. Vamos ver mais uma? Mulher acumula menos gordura no braço que os homens. Podia ser verdade, né? É o contrário, a mulher tem mais gordura. E a gente tem mais gordura corporal, né? Na verdade, a definição do corpo da mulher com a gordura é diferente da do homem. Então, a mulher tem mais gordura nas coxas, tem mais gordura nos quadris, tem mais gordura nos braços. Então, é isso que define o corpo feminino. O masculino, ele é mais, de um modo geral, ele tem gordura mais concentrada na barriga, a depender da constituição de cada um. Então, mulher tem esses depósitos de gordura que, infelizmente, também são mais difíceis de queimar, que são as gorduras localizadas. E muitas vezes próprias, com origem hormonal, com outras alterações que se tornam mais difíceis de serem perdidas. A hereditariedade conta? Sim, se você é de uma família que tem, por exemplo, mais quadril, você tem chance maior de ter mais quadril. Ou seja, além da largura, você vai ter mais gordura. Braço também. É uma queixa muito frequente, mulher se queixar de braço mais amplo, braço gordo. E se você for prestar atenção, na família tem outras pessoas com a mesma característica. Verdade. Vamos ver mais uma? Exercícios físicos costumam não trazer um bom resultado para esta área. Na verdade, até trazem. Não trazem o que as pessoas esperam. Então, é muito comum que a paciente fale, doutora, então eu vou fazer bastante exercício que eu vou deixar de ter flacidez de pele. E isso não é verdade. A flacidez não, né? O exercício não trata a flacidez. Agora, o exercício define melhor o músculo. O exercício dá uma perda, se você associar com dieta, você vai perder, de um modo geral, gordura e talvez vá ter um resultado localizado. Mas, de um modo geral, não é suficiente. Vamos ver mais uma? Grande perda de peso não influencia na flacidez dos braços?
Influencia e muito. É um mito, Aumenta né? muito a flacidez, é um mito. Inclusive, com o advento dessas cirurgias bariátricas, onde começou-se a ter grandes perdas de peso, aumentou muito o número de plástica de braço, que é a braquioplastia ou lifting de braços. E não só do braço nesses casos, quando perde mais braço, abdômen, pernas, né? Todo o corpo sofre uma grande flacidez pela perda da gordura que não é acompanhado pela pele. Então você faz lifting na maioria das partes do seu corpo. Mas tem gente que parece que tem uma retração mais rápida, e também pela idade dessa pele, né? Sem dúvida. As pessoas mais jovens e com que a perda não seja tão grande, em alguns casos não há necessidade de tratamento cirúrgico. A pele acompanha até certo grau. Outros casos, onde a perda é muito volumosa, não tem jeito, vai ter que partir para um lifting, vai ter que haver a retirada desse excesso de pele. Vamos ver mais um? Mito ou verdade? A cicatriz é o principal fator de não aceitação do método. É verdade. Infelizmente, né? Não se tem como fugir dessa cicatriz. Em casos onde a pele sobra em menor quantidade, você pode fazer uma cicatriz apenas na axila. Mas a retirada é muito menor comparada com essa outra cirurgia. Já que a gente acaba tendo um verdadeiro avental no braço, que vai desde a axila até o cotovelo, Olá. O corte vai ter que ser nessa mesma direção. Vai ter que ser desse jeito. Esse caso da esquerda, a gente vê que o corte é apenas embaixo da axila. E a retirada é apenas nesse local. Mas isso quando tem uma pequena quantidade de pele, né? Sim, quando não há necessidade de tão grande, uma retirada tão grande. No outro caso, além da cicatriz da axila, teve que fazer uma cicatriz inteira, no sentido do braço, para tirar um excesso maior. Gente, não adianta, não tem como fazer uma cirurgia plástica sem cicatriz. O grande inconveniente dessa cicatriz é que a gente morando num lugar quente, num país tropical, vai usar roupa que cedo ou tarde vai exibir a cicatriz. Né? Então é mais difícil de esconder. E vai da cicatrização de cada um. Tem gente que tem cicatrização melhor, outros uma cicatrização pior, né? É que uma cicatriz, por exemplo, na barriga, você consegue cobrir com um biquíni, com uma roupa. Mas no braço, né? É bem complicado. Vamos ver mais um? Quando o incômodo maior é com o excesso de gordura, pode-se realizar uma lipoaspiração. Sim, pode-se lipoaspirar a região dos braços, entretanto tem que ter um cuidado dobrado, para que você não transforme um excesso de gordura num excesso de pele. Então tem uma quantidade que você pode tirar. Tem uma quantidade limite. Então eu sempre converso com a paciente, eu vou definir melhor o seu braço até certo ponto. Em alguns casos dá até para tirar bastante gordura, a gente vê que a paciente é jovem, tem uma pele boa. Em outros casos, qualquer quantidade que você tire a mais de gordura vai gerar uma flacidez. Então vai do bom senso do médico. Sim. Na hora da lipoaspiração, né? Porque só o médico, gente, vai saber como que é a nossa flacidez. Se é mais intensa, se não é tão intensa. Interessante destacar que se a flacidez já for muito grande, nem vale a pena lipoaspirar. Tem que realmente já tirar a pele, né? Com gordura e todas as estruturas que possam ser modificadas. Vamos ver algumas perguntas que chegaram pra gente? Renata, tenho 18 anos e sou gordinha. Queria retirar a gordura do braço. A idade é um problema? Eu acho que o maior problema nesse caso é a obesidade como um todo. Porque não adianta emagrecer só o braço, né? Isso. Então, a retirada da gordura do braço é a retirada de uma gordura localizada. Mas se a pessoa acha que está com sobrepeso, o ideal é que ela emagreça como um todo. Até porque um braço fino numa pessoa grande vai ser desproporcional. E o ideal é sempre o equilíbrio, né? É sempre o equilíbrio. Agora, seja do braço ou de outra parte do corpo, com o restante, né? A partir dos 18 anos não há nenhum problema fazer a cirurgia. Beijo pra você, Renata. Vamos ver mais uma? Ana Cíntia, estou planejando realizar a cirurgia e queria saber se é possível a gordura voltar depois de um período. Isso é uma pergunta muito frequente e em qualquer local que você opere, que você tire cirurgia, tire gordura, tire pele ou o que for, pode voltar, porque você não zera as células de gordura, você tira uma grande quantidade. Porém, se você engordar muito, se você tiver uma variação pequena, não faz tanta diferença. Mas se você ganhar muito peso, aí vai fazer diferença sim e vai voltar ao mesmo quadro. Olha, a Fernanda pergunta se essa é uma cirurgia muito longa e de risco. De um modo geral, é uma cirurgia de baixo risco e o tempo de duração depende de cada caso. Mas é numa média, uma cirurgia de 3 horas para se fazer os dois lados. Gente, porque tem que ter, antes de mais nada, a sedação correta, a anestesia certa.
cada pele, a gente também só vai saber como vai ficar quando se abre, para ver a textura e tudo mais. Outra coisa né? bem importante é que às vezes as pessoas acham, pelo fato de fazer a cirurgia, vão ficar sem nenhum excesso. Não. Só que no braço nós temos, além da gordura da pele, nós temos estruturas que são muito nobres. Sim. As artérias, as veias, os nervos. Então há um limite que se pode tirar de pele e de gordura. Então, nem sempre fica zerado, Perfeito, mas fica né? muito melhor do que era. Quando a gente faz uma cirurgia plástica, normalmente a gente tem que usar, se for no abdômen, uma cinta, nos braços também? Sim, inclusive também? como os braços são uma área de muita mobilidade, dificilmente você consegue fazer um repouso, nem deve, um repouso nem dá, absoluto no braço. Então é sujeita, essa cicatriz fica mais sujeita a abrir um ponto ou outro. Há o inchaço, o edema, então é importante, existe uma malha compressiva, que é como uma manga, que se usa nos braços. Por quanto tempo? Ou varia de pessoa para pessoa? Varia de pessoa para pessoa, mas eu peço para usar no mínimo 60 dias. Então, a gente tem que ver uma época do ano que seja mais adequada para se fazer cirurgia também, né? Essa questão de época do ano eu sempre falo. Eu digo em função da malha, né? Pela comodidade, pelo conforto. Mas qualquer época você pode Sim. fazer sabendo que, se é no verão, você vai usar a malha, vai sofrer mais, vai acabar inchando mais. Você vai querer ir para a praia e não vai poder. E não pode tomar sol mesmo, né? Sim. Então há um conforto maior se você fizer numa época mais fria. Vamos ver mais uma dúvida? Um beijo para você, Fernanda. Letícia, é possível fazer cirurgia do braço e, além disso, uma lipoaspiração abdominal ao mesmo tempo? Sim. Inclusive, essa é uma associação de procedimentos. Tudo depende do tamanho da cirurgia do braço e do tamanho da lipoaspiração que ela quer fazer. Não, o Conselho Federal de Medicina não proíbe que isso seja realizado, porém tem que haver bom senso por parte do médico. Se é uma lipo muito grande, se é uma cirurgia de braço, porque o braço é muito volumoso, a gente tem que ponderar se é possível fazer. Gente, eu acho que a gente como paciente também tem que ponderar, porque tem que pensar o seguinte, vai fazer lipoaspiração abdominal, faz frente e faz costas, você vai ter que colocar a cinta. Se você fizer os seus braços na mesma época, que força que você vai puxar essa cinta para conseguir se vestir? Você vai ter também que ter a ajuda de alguém, né? Sim, mas inevitavelmente vai precisar de ajuda. Eu já fiz. Algumas pacientes pensam o contrário. Já que eu vou ficar imobilizada por muito tempo, melhor que eu já faça tudo de uma vez. Eu pensei isso a primeira vez que eu fiz. Eu fiz lipo do joelho até aqui. E pus prótese. Pelo amor de Deus. E no verão. Porque era a época que eu podia fazer, porque eu tinha uma semana de férias só. Então, obviamente, e cada um acha que conhece o seu corpo, mas conversa bem com o médico, porque no verão há os inchaços diferentes, e se você tem que voltar rápido a trabalhar, tem que somar isso também. Até porque as cirurgias associadas têm um risco maior. Sim, porque é mais tempo de anestesia, né? Então, mais tempo de anestesia, maiores perdas de sangue, maior imobilização e assim o risco de embolia. Então, isso tem que ser bem ponderado em cada caso. Eu vou te dizer que se fosse para eu fazer de novo, eu tinha feito por partes. Porque foi muito ruim, não curti não. Mas vai de cada um, como cada um reage também. Depois, pode ser que você fazendo, você fala, não, pro meu corpo, eu consegui ter uma vida normal, legal. Então tá já bom. Fiz, né? já me livrei, acabou. E pronto. Vamos ver mais uma? Marina, sou diabética e gostaria de realizar a cirurgia. Existe um risco maior devido a isso? Sim. Todo diabético tem um risco maior em qualquer procedimento cirúrgico. Entretanto, não é proibido que ele faça cirurgia, nem significa que ele está correndo alto risco, desde que ele esteja liberado pelo médico responsável, que ele esteja equilibrado, que o diabetes esteja compensado. Então, não há problema nenhum em fazer. O negócio é ter o controle da saúde dos diabetes, né? Um beijo para você, Marina. Vamos ver mais uma? A última, da Lúcia. Quais são os cuidados que se deve ter no pós-operatório? A cicatriz fica para sempre? Sim, toda cicatriz é para sempre. O que eu falo é que se a cicatriz fica muito boa, ela fica praticamente imperceptível. Ela está lá, mas como ela tem um aspecto muito bom, você não consegue visualizar tão fácil. Os cuidados são o repouso relativo do membro, você não tem como ficar totalmente imóvel, o uso da cinta, os cuidados de higiene. E o que você falou, escolher a época certa, porque não adianta você fazer a cirurgia e depois não conseguir fazer o pós-operatório. Cirurgia não é só o que se faz na sala de cirurgia. O sucesso da cirurgia vem também do de pós-operatório, da nossa parte que tem que seguir direitinho a orientação, né? E braço realmente é uma área que tem que ser bem pensada a época de fazer, porque limita muito suas atividades. Você usa o braço para comer, para escovar dente, para tudo. Então, se você faz e não tem uma ajuda, como você estava falando, se torna um transtorno. Então, Lúcia,
Só busque direitinho uma orientação. Converse com o teu médico, fala abertamente, né? Sim. Pode dar queloide também nessa região? Pode. Pode, né? O queloide é menos comum. O que é mais comum é a chamada cicatriz hipertrófica, que é um primo do queloide. Só não é tão alto? Só não é tão alto e o tratamento é mais fácil. O que é mais comum de cicatriz inestética, que a gente chama de cicatriz feia, né? É a cicatriz alargada, porque como você mexe muito o braço, mesmo depois, ninguém consegue ficar 6 meses sem se mexer. Então, ela tende a alargar, a ficar um pouco mais larga. É o principal fator que é observado como problema de cicatriz. Olha, eu vou passar os contatos da doutora Suzy. Se você quiser saber um pouco mais sobre o trabalho dela, www.suzivieira.com.br, suzivieira.com.br. Só não esqueça, vai fazer uma cirurgia plástica? Faça com cirurgião plástico e de preferência membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Todo médico, todo cirurgião plástico é médico também, mas para se especializar em cirurgia plástica teve que estudar muito mais, continue estudando, então não coloque sua vida em qualquer mão por aí não, viu? Desconfie, se você vai fazer uma cirurgia plástica, vê o quanto é, e você vê um outro lugar que cobra muito menos, toma cuidado. Pega o CRM do médico, dá uma checadinha pela internet. Prevenção nunca matou ninguém, né? É uma ótima saída. Olha, o site da doutora Suzy Vieira, suzivieira.com.br. Querendo sugerir algum tema pra gente sobre cirurgia plástica, você pode mandar. Doutora Suzy retorne e a gente esclarece pra você. Obrigada mais uma vez, viu? Beijo na sua filha por mim, viu?